Vamos. Então, falei, né, a importância da Semana da Enfermagem sobre Florence, tá? Vou contar um pouquinho a história dela, tá? Em 1849, deixa eu só assinar para vocês. Eu costumo dizer para os meus alunos, nós temos eu, Josélia, tá? Todos os professores vão fazer isso? Não, tá? Isso é coisa de Josélia. Existe um tal de um hashtag fica a dica, tá? Hashtag fica a dica é importante. Existe o tal de um IPC. Quem sabe o que significa IPC? Quem estuda ainda? Não? Eu não sei. Importante pra caramba. Só que Não entendi o que você falou. Existe um tal de um hashtag. Hashtag é assim, é que a matéria ali pode cair na prova. Hashtag fica a dica, tá? Isso é importante. Existe um outro IPC, né? Que o pessoal fala assim, pô, professora, fala um IPC. O que significa isso, gente? IPC, importante pra caramba. Aí eu falei assim, não, importante pra caramba não vai pegar, não. Então eu botei um IPK, importante pra caralho, tá? Importante pra caralho. Ótimo! Caralho, hashtag fica a dica. Tá? Tô eu anotando aqui. Isso, anota, Fernanda. Anota que você fala assim. Eu apaguei o C e botei o K mesmo. É o K. Caralho. Importante pra caralho. Tá? Então, assim, as datas, né, de Florence, o que ela fez, isso é um IPCK, importante pra caralho. Tá bom? Tá bom. Então, hashtag fica a dica aí, hein? Então, vamos lá. Em 1849, fez uma viagem ao Egito, decidida a se servir a Deus, trabalhando em Kaiserwerth, que é a Alemanha, entre diaconistas. Decidida a seguir sua vocação, procurou complementar seus conhecimentos, que julga ainda... presta atenção, gente! Que julgava ainda ser insuficiente, falando mais de 4 línguas, tá? Ela sabia dialogar com os oficiais do exército. E ela tinha esse dom de realmente de convencê-los, tá? Visitou o hospital em Dublin, que é o dirigido pelas Irmãs da Misericórdia, ordem católicas e enfermeiras, fundadas 20 anos antes. Então, ela foi se aprimorar. Lembrando que ela era conhecida como percussora, porque ela andava no meio dos doentes com aquela lâmpada. Então, ela acabou o quê? Se aprimorando. E com o passar do tempo, ela começou a dividir os pacientes do menos grave por mais grave. Hoje, né? Hoje nós temos centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, que são as CTIs e UTIs. Temos a emergência, que são o primeiro atendimento. Só que antes era tudo o quê? Tumultuado. Ela, com esse olhar diferenciado, ela começou a separar os mais doentes, os menos graves, dos mais graves. Hoje, os mais graves, eles não são colocados em uma unidade de terapia intensiva, que eles são entubados. Então, ela, como lá não tinha essa intubação, essa divisão, ela fez desta forma, tá bom? Aos poucos, vai se preparando para a sua grande missão. Em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia declararam-se guerra à Rússia. E era a Guerra da Crimeia. Os soldados ingleses acharam-se no maior abandono, tá? O que aconteceu lá? A mortalidade entre os hospitalizados era de 40%. Florence foi para a guerra. Florence partiu para Scutari com 38 voluntários, tá? Entre as religiosas e alegres, vindo de diferentes hospitais. Algumas das enfermeiras foram despedidas com incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. Então, tinha as capacitadas, que eram as enfermeiras, mais os voluntariados para poder estar ajudando, tá? Nessa guerra, aonde teve muitas pessoas o quê? Mortas,
aonde tiveram muitas pessoas feridas. Quando Florence vai para lá, essa mortalidade acaba diminuindo. Mas lembrando que muitas das vezes a gente entra para a área, que é o nosso sonho, mas isso é em qualquer área. E às vezes a gente acaba o quê? Não se adaptando. Mundo da enfermagem. Rede pública, né? A gente consegue driblar ali e consegue fazer algumas coisas. Quem não seguir as regras e rotinas de um hospital privado não consegue seguir em frente. Por quê? As redes privadas, elas são muito rígidas. E quem tem dificuldade, né, de seguir uma hierarquia, e quem tem dificuldade de seguir as normas, exemplo simples, básico, enxergar no horário, colocar a roupa apropriada, né, para estar trabalhando essas coisas todas, acaba tendo o quê? Uma dificuldade relacionada a isso. Então, é importante que a gente comece, desde agora, a estar se policiando relacionada a isso, tá? Principalmente em horário. Porque é muito ruim, gente, a gente trabalhar, né? A gente que mora aqui em Piabetá, né? Quando você tem carro, é beleza, tá? Mas quando você não tem carro, que você tem que acordar para poder não chegar atrasado no trabalho, 7 horas da manhã, tem que chegar pelo menos 15 minutos antes, você tem que acordar 3 horas da manhã. Até você se arrumar, ajeitar suas coisas, tem que pegar pelo menos um busão aí de 4 horas. Por quê? Linha amarela é parada, linha vermelha é parada, Avenida Brasil é parada. Então, aonde você for trabalhar, ainda mais trabalhando aqui, você for trabalhar de dia, né? Barra, né? Tijuca, Leblon, Botafogo, a gente precisa acordar cedo. E é muito ruim, você acorda 3 horas da manhã, chega em casa 10 horas da noite, porque é assim que funciona, porque você larga o plantão 7 horas da noite. Então, 7h15, 7h20, você 7h30 no máximo está largando o plantão. Horário de pico, ônibus lotado, engarrafamento, com certeza. Então, no mínimo que a gente vai chegar em casa é entre 9h30 e 10 horas. Por que eu sei? Já passei muito por isso, muito mesmo. Aí tem aquele colega que ainda chega atrasado. Aí, gente, ó, vou te falar, é o ó, é muito ruim. Então, pense sempre naquele colega que está lá, tá bom? Então, quem tem dificuldade com horário, se organizem, tá? Florence, incomparável, estende sua atuação desde a organização do trabalho até os mais simples serviços como limpeza do chão. Aos poucos, os soldados oficiais começam a curvar-se, entrelaçar-se entre o incomum Miss Nightingale. A mortalidade decresce de 40% para 2%. Olha que diferença, tá? Os meus técnicos costumam dizer que eu tenho toque. Eu falo para eles que eu não sou toque. Primeiro, que eu sou enfermeira. Segundo, que eu sou virginiana. Então, a gente tem esse negócio assim meio que de perfeccionismo. Só que a gente quer as coisas tudo organizadas. E é diferente. Conforme vocês forem estudando, vocês vão perceberem que algumas teorias vão se encaixar a vocês, tá? Eu, particularmente, me identifico muito com Doroteia, tá? Eu não sou comparada a Florence. Assim, eu tenho alguns conhecimentos, sim, mas com o passar do tempo vocês vão ver que tipo de teorias você acaba se adaptando. Então, uma organização dentro de uma unidade hospitalar é primordial. A gente precisa se organizar, tá? Quando eles viram, né, que todos aqueles soldados, companheiros deles, estavam lá morrendo, feridos, com a organização de Florence, passaram para 2%. Então, Florence, ela foi o quê? Considerada como Miss Nightingale. Isso aqui é porque é o sobrenome dela, tá bom? Então, essa mortalidade acaba o quê? Caindo por conta disso, tá? Porque eu falei para vocês, ela acabava separando do menos grave para o mais grave e ali ela fazia a organização dela. Os soldados fazem dela um anjo da guarda e ela era imortalizada como a Dama da Lâmpada. Era uma dama a si mesmo, tá? A lâmpada Florence, com a sua lâmpada, ela percorria pelos corredores, o qual ela fez a sua organização, tá? Então, ela passava pelos meios dos soldados, ó, porque era uma lanterna na mão, percorre as enfermarias, atendendo-se os doentes. Durante a guerra, contrai tifo. Tifo é uma doença contagiosa, tá? Ao retornar da Crimeia, em 1856.
levava a vida de inválida. Dedicava-se, porém, como ardor aos trabalhos intelectuais. Então, quando ela foi para a Guerra da Crimeia, ela acabou pegando ali uma doença, tá? Tifo é uma doença contagiosa, tá? Infecto-contagiosa. Olha só, gente, pelos trabalhos da Crimeia, recebe um prêmio do governo inglês e, graças a este prêmio, consegue iniciar que para ela é uma única maneira de mudar o destino da enfermagem. Uma escola de enfermagem em 1959. No caso, conforme ela foi para a guerra, né, da Crimeia, e ela fez toda aquela mudança, diminuiu a mortalidade, ela já tinha uma lábia ali, um conhecimento incomum, ela conseguiu, né, convencer ao governo inglês que ela precisava fundar o quê? Um hospital, tá? Após a guerra, a Florence fundou uma escola no Hospital de São Thomas, tá? Que passou a servir como modelo para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. Então, a primeira escola que ela foi fundada foi em São Thomas, após Florence vir da onde? Da Guerra da Crimeia. E ali, todos aqueles modelos, né, toda aquela fonte de conhecimento, precisava seguir aquele modelo de conhecimento que foi aonde ela estudou, que foi lá nas escolas o quê? Carmelitas, tá? Então, ela queria que seguisse este mesmo modelo, tá? A disciplina religiosa do tipo militar era uma das mais características da escola de Nightingaleana, bem como a exigência na qualidades morais e candidatas. O curso de 1 ano de duração consistia em aulas diárias ministradas por médico. Então, hoje, vocês têm a possibilidade de estudarem com biólogos, tá? E enfermeiros. Antes, não era assim. Antes era apenas médico que poderia estar lecionando, tá? Faculdade é a mesma coisa. Faculdade nós temos aulas com fisioterapeutas, com biólogos, com os próprios enfermeiros, temos médicos também, tá? Mas só que antes não era assim. Antes era apenas por médicos, tá? O curso de vocês, a duração também é de 1 ano, tem alunos que vão fazer durante 2 anos. A enfermagem antes era 1 ano, graduação, eram 2 anos a graduação, passou para 3, depois passou para 4 e agora são 5 anos, né, que são 10 períodos. Então, conforme vai mudando, né, o tempo vai passando, vai sentindo a necessidade de aumentar aí esse período, tá? Eu fui a última turma pelo MEC, né, que estava como turma espelhada, a pegar 4 anos de graduação. Mas no decorrer, acabei tendo alguns problemas, eu acabei estudando 5 anos. Aí peguei algumas matérias, né, que acabei entrando, que minha turma espelhada acabou, que eu era a última turma, e acabei pegando turma nova, matéria nova, que foi até bom também, vale a pena. Nas primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, a única pessoa qualificada a ensinar. Ó, o médico foi. Então, aí vocês vão pegar Alonso, né, que ele é biólogo. Mais à frente tem a professora Carol, que é enfermeira, a professora Mayra, que é enfermeira, a professora Valéria, que é enfermeira. Mas quem? Eu, Mayra, Carol, Alonso, Valéria. Tem o professor Thales também, que vocês podem ter a possibilidade de conhecê-lo também, tá? Ele cabia, então, decidir quais das 2 funções poderiam colocar às mãos das enfermeiras. Florence morreu no dia 13 de agosto de 1910. Então, vou botar uma coisa para vocês. O ensino da enfermagem, ela começa aqui, ó. Quando começa e quando termina. Eu tenho 1820, que é o ano, né, quando Florence começou, né, com todos os seus estudos, que ela foi a percussora, e ela termina no dia de sua morte. Tá? 910, tá bom? Esse é o ano que inicia e que se termina, deixando Florence um ensino aí de enfermagem. Então, ela acabou deixando esse legado aí pra gente, tá? E que vale muito a pena. Gosto muito, 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 tá? Foi o que eu falei com vocês, né? Quem estava presente. Antes eu falava que eu tinha 2 dons, né? Um era de ser mãe, né? Eu vou fazer um filhote aí que vai fazer 14 anos. E o outro que é o mundo da enfermagem. Não sei fazer crochê, não sei fazer bordado,
não sei costurar um botão, tá? Mas sei varrer a casa, sei lavar a louça, sei fazer a comida básica, isso eu sei fazer, tá? Mas eu digo dom, assim, de estar atuando essas coisas assim, né? Tentando de uma outra forma ter como profissão, não sei. Aí sorte o Alonso, que ele vai lá, né, no banquinho, me chama poder estar lecionando, é o que eu falo para vocês. Deus não escolhe capacitados, ele capacita. Então, a partir de hoje que começam nossas aulas, né, o mundo da enfermagem, tomem posse disso, já que vocês querem. E vocês vão me ouvir falar sempre. Sejam sempre a melhor versões que vocês possam ser. Eu costumo falar para os meus alunos que até no lavar a louça, a gente precisa fazer da melhor forma. Quem lava a louça e deixa a pia suja, quem chega assim, caraca, lavou a louça porcamente. Nada é melhor do que lavar uma louça e ver o fundo da pia limpinho, a pia toda seca. Então, mesmo que seja algo simples, sejam sempre a melhor versões, façam sempre o melhor, né? Lembrando que vocês vão estar sempre cuidando do amor de alguém, né? Que vai estar lá fora, esperando, querendo de volta. Então, faça realmente... fazer por amor todo mundo fala, né? Enfermagem por amor. Mas chega no leito do hospital, vai pedir uma informação que tu vai ver o amor, né? Então, tenham dentro de si a arte do cuidar. A arte, ela tá junto com o amor. Então, a arte, ela é delicada, né? Então, você consegue atuar da melhor forma possível. Tudo que você vai fazer, você precisa fazer com arte. Então, tá tudo junto. Amor, todo mundo diz que tem, coloca na rede pública, mas sejam diferenciados, sejam a diferença e façam sempre a diferença na vida do outro, né? A gente precisa aprender a entrar e sair. E quando a gente sair, a gente precisa deixar aquela boa lembrança, tá? No amor de alguém. E a gente vai ser sempre lembrada assim, tá bom? Assim, a enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, né? Ela é desvinculada do saber da especializado, mas como uma ocupação assalariada, né? É onde a gente agora começa a trabalhar e ganhar pelo que a gente estava fazendo, o que a gente está fazendo, né? Atuando, tá? Só para sinalizar, tá? Enfermagem não deixa rica, não, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos. A gente ganha um dinheirinho legal, mas a gente tem que ralar muito, tá bom? Desvinculado, especializado como ocupação salariada, que vem atender a necessidade da mão de obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática social institucionalizada e específica, onde a gente temos hoje as nossas redes privadas e a nossa rede pública, tá? E aqui, Flores, né? Quando vocês chegarem lá, gente, é maravilhoso. O último dia, a formatura de vocês, vocês não têm noção, né? A emoção. Eu costumo dizer que eu não sou Claudinha, mas eu sou bagunceira, faço bagunça sim com vocês, porque eu acho que tenho certeza, é um dia ímpar, né? É qual que vocês falam assim, porra, consegui, né? Porque assim, ninguém sabe mais do que vocês o que vocês passaram, né? Para estar estudando, para estar passando em cada matéria. Então, assim, passando matéria por matéria, degrau por degrau. Tem filho, tem marido, tem casa, tem que cozinhar, tem que passar, tem que dar. Quem é casado tem que dar, não tem jeito, entendeu? Gente, não adianta, né? Tem que dar, não tem gente. Outro dá, tá de concorrência. Aí não tem como, né? Então, assim... não é verdade, Carla? Quem trabalha fora sabe, né? Os maridos também precisam compreender, né? As mulheres precisam compreender o marido. Eu e meu marido, nós crescemos juntos, né? Estamos juntos há 19 anos. Ele sabe que eu sou louca, ele sabe que eu falo assim besteira também. Então, nós crescemos juntos, né? Conhecemos um técnico de enfermagem, no Freinet, tá? Então, assim, construímos uma família. Hoje, ele é do bombeiro. Hoje, eu sou enfermeira de um dos grandes hospitais do Rio de Janeiro. Mas, assim, vale a pena, vale a pena. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos que eu não tenho saudade do meu passado. Não tenho, gente. Eu não tenho. Mas hoje eu sou grata a Deus pela mulher que eu me tornei, do que eu sou hoje. Mas se eu tiver que passar tudo de novo, passaria. Mas eu não tenho saudade, porque só Deus sabe o que eu passei para estar aqui hoje falando com vocês, para estar atuando, né? Para ser o que eu sou hoje.
Então, assim, julgar o outro é muito fácil, né? Então, quando alguém tenta me julgar, eu só falo: calça meu sapatinho, amor. Passa por onde eu passei para me estar aqui, tá? Não sou melhor e nunca serei melhor do que ninguém. Vocês vão perceber que eu sou tão humana quanto vocês. Eu sou igual tanto quanto vocês. Não é porque eu sou enfermeira e eu tô lecionando para vocês que eu acho que eu sou. Não, não sou nada, tá? Eu não sou ninguém também na fila do pão. Então, assim, mas a gente tem que crescer sempre um pouquinho mais. Então, sejam sempre as melhores versões. E quando chega nesse dia aqui, da formatura, gente, é êxtase mesmo, é sensacional. E que vocês fazem esse juramento, né, que a mulher ela deixou, né, que foi Florence que deixou. Juro, livremente, solenemente, dedicar-se à minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem como consciência e dedicação. Guardasse, sem desfalecimento, os segredos que me foram confiados. Isso é quando o paciente ele fala algo para você, né? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente anda de ônibus, comunicar com alguém, porque a gente não sabe quem está na nossa frente, a gente não sabe quem está atrás, vai que é um parente, né, daquele paciente que está ali. Então, tomem muito cuidado com isso, cuidado com quem fale, quando o paciente ele confia em você, tá? Respeitando a vida desde a sua concepção até a morte. Até na morte, a gente precisa preservar para esse paciente. Na hora de fazer, né, o preparamento do corpo, a gente realmente precisa colocar o biombo, a gente precisa preservar a intimidade daquele paciente, não deixar ele exposto, é ter respeito mesmo, tá? Não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Manter elevadas ideias da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições. Ali vocês vão estar com o braço direito de vocês estendido e vocês vão fazer o juramento, tá? Esse é o juramento que Florence fez. Aí a dona diretora da escola diz para vocês: eu declaro agora formado. Já vocês já... É muito bom, gente. Puta que pariu, é muito bom, tá? Então vamos lá. Aí depois que teve, né, o primeiro hospital, que foi em São Tomás, né, que é a primeira escola, daí começa a surgir as outras escolas, tá? Então, ó, o surgimento das primeiras escolas de enfermagem, que é a primeira escola de enfermagem, apesar da dificuldade que as pioneiras de enfermagem tiveram que enfrentar, devido à incorporação dos valores necessários e desempenho da profissão, as escolas se espalharam pelo mundo a partir da Inglaterra, nos Estados Unidos. A primeira escola foi criada em 1973. Em 1877, as primeiras enfermeiras diplomadas começaram a prestar serviço a domicílio em Nova York. Hoje, nós temos esses diferenciados, que hoje a gente acaba trabalhando o quê? Quem trabalha em domicílio hoje? Quem vai visitar em domicílio hoje? Como é que é feito isso? É conhecido como quem? Como? Alguém sabe? Em todo bairro tem. Home care. Oi, Fernanda? Home care? Não, Será? home care não. Quem é que vai nas casas? Os agentes comunitários, não é isso? Tá. Hoje, aqui, ó, serviços domiciliar, né? A gente não tem hoje o PSF. Olha quantas coisas nós evoluímos. Então, hoje nós temos os PSF, que nós temos agentes de saúde, nós temos técnico de enfermagem, mais os enfermeiros e os especialistas, que são os médicos multiprofissionais, né, de cada aí especialidade. Então, hoje nós somos atendidos também em domicílio, né? Assim que funciona. Quem nunca foi atendido com PSF ou foi um agente de saúde que, teoricamente, deveria funcionar, que vão na nossa casa? Né? Assim que funciona? É. Não, Fernanda? Não sei. Não tem... Onde você mora? Guapi. Não tem PSF, não? Só onde você mora? Nunca vi. Posto? Não tem de Nunca PSF? soube também. Vacinação. Guapi. Assim, ó, vou ali... Ah, sim, a gente sim. Então, é um posto de PSF, né? Porque são áreas demarcadas, né? Que são as microáreas, que fica uma equipe de PSF que acaba organizando ali para poder ter todas as vacinas, não é assim que é feito? E, bom, né? Pela lógica, os agentes de saúde, eles precisam ir na sua casa, perguntar quantas pessoas vivem na sua casa,
né? Se tem algum doente, para poder estar dando a assistência, né? Assim? Sim, é essa parte aí que eu tô dizendo que eu acho que não tem, porque eu se tem, nunca passaram aqui, mas a situação das outras coisas, sim. Menos mal, né? Umas funcionam e outras não, né, Fernanda? É para funcionar, né? Mas essa parte não funciona. Tá certo. Se Ai, funciona, eu não- Oi, Fernanda. se funciona, eu nunca vi aqui. Pelo menos vacina funciona? Se vacina funcionar, tá bom. Não, o posto de vacina é sim. Agora, essa assistência de ir na casa que eu digo que eu nunca, não conheço aqui, né? Nunca vi. Geralmente são assim, são áreas demarcadas, né? Eles dão como Entendi. microáreas e cada PSF, por isso que a gente percebe que em cada lugarzinho existe um PSF. Bom, eu moro aqui em Piabetá, então o meu posto de PSF é o Horto, tá? Então, assim, aí tem o Caçula, tem o Nazareno, então para cá tem como é que se fala esse negócio aqui, gente? Japonês, tem a Guarani, então cada um tem ali um PSF que é demarcado, tá? Que são responsáveis, que era para estar funcionando, teoricamente, né? As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia da escola de Florence, baseando-se nas 4 chaves. Isso aqui é um IPC, tá? Guardem, baseando-se nas ideias de 4 chaves. O IPC aí, ó. A primeira, que é o treinamento das enfermeiras, deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino, a ser mantido pelo direito, pelo dinheiro público, mas pelo direito público. O que seriam esses treinamentos, né? Antes de vocês irem para o campo de estágio, antes de vocês irem para o campo de estágio, o que vocês passam primeiro? Passam pelo laboratório, ali vocês têm um treinamento, né? Como é que é feito as vias parenterais, passagem de sonda nasogástrica, para quando chegar literalmente ali na prática, não ficar batendo o quê? Cabeça. Então, antes de vocês irem para a prática, né, propriamente dita, que são os estágios, vocês precisam passar por esse treinamento primeiro. Por isso que a importância de Florence. Então, muitas das vezes, alguns alunos, quando chegam no laboratório, aí ali eles conseguem identificar se realmente é aquilo ali que eles querem ou não, tá? Conseguem se identificar ou passam pelo laboratório e quando chega no campo de estágio, por ter diversos campos, emergência, clínica médica, maternidade, e ali vocês conseguem se identificar aonde é que vocês querem estar atuando, se é na maternidade, se é na emergência, se é no centro cirúrgico. Então, ali vocês acabam se descobrindo por conta disso. Quando eu trabalhei na pediatria, né, durante esses 13 anos, quando eu fiz a minha pós-graduação, que eu estava em dúvida se eu fazia oncologia ou se eu fazia neonatal, mas se eu fizesse oncologia, eu estaria saindo completamente, né, desse ramo que eu já estava aí há 13 anos. O que eu fiz? Falei assim, eu vou fazer pediatria e neonatologia, e quando eu cheguei no campo de estágio, que é o Saracuruna, né, quando eu coloquei meu pé ali dentro, eu falei assim, na minha graduação, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Então, assim que eu terminei minha graduação, eu fiz a minha especialização, mas eu já trabalhava com criança já há 13 anos, tá? Então, assim, vocês já, assim mesmo vai acontecer com vocês irão se identificar, tá? Alguém sabe que área, assim, pô, eu queria trabalhar assim, eu queria trabalhar em ambulância, alguém sabe? Eu já tive experiência com idoso. Geriatria boa, muito bom. Fernanda, Carla? Pediatria. Daí pro meu mundo! Carla? Muita vontade de fazer pediatria. Ei, gente, vocês vão se apaixonar! É muito bom, gente. É muito bom. Nada contra, tá, Adriana? Mas Tranquilo. É um bebezinho maior, né? Nossa, se vocês perceberem, né, quem assim dá um suporte para os pais, vocês conseguem perceber que os nossos pais, eles acabam virando os nossos filhos de novo, né? Então a gente tem a responsabilidade de ser filho, mas porém a gente passa a ser pais dos nossos próprios pais. Né? É assim. Na verdade, eu acho que eu vou ficar na dúvida. Eu vou ter que trabalhar nos dois, porque eu gosto muito de bebezinho. É muito bom, gosto muito. Então vamos lá. Tem alguém bem com eco. Ai, que eu fiz?
ia silenciar, apertei outro. Agora ficou quietinho. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, mas mantendo sua independência financeira e administrativa. Hoje, alguns hospitais, eles acabam te dando dá como estágio remunerado. Eu desativei o som aqui porque está dando eco, gente. Então, se vocês já verem concurso... Acho que é o meu. Oi? Acho que é o meu som que tá ruim. É o seu mesmo. É o George. Desativa o som, George. Calma aí. É o amigo Próspero que usa os dois, né? É ele mesmo, é ele mesmo. Foi. Então, assim, hoje, se vocês perceberem, né, quando vocês estão fazendo técnico, vocês podem se parecer concurso, né, como estágio remunerado. E isso vale muito a pena, tá? Na minha graduação, eu fiz também como estágio remunerado para enfermeira. Fiz ali no Saracuruna, que foi muito bom. Eu, como tinha uma curiosidade muito grande em curativo, em área de curativo, então eu preferi ficar no curativo, na comissão de curativo, que é sensacional, tá? A enfermeira profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar das pessoas não desenvolvidas em enfermagem. Ou seja, é o que a gente está fazendo hoje, né? Hoje a enfermagem dá lugar para a enfermagem. Então, nós, profissionais enfermeiros, damos aulas para vocês hoje, tá? Que antes não era assim. As estudantes deveriam ter, durante um treinamento de residência, disposição que lhe oferecesse um ambiente confortável, agradável e mais próximo do hospital. Hoje são os residentes. Quem tem essa residência, né, é para quem tem aí uma graduação, tanto médico quanto enfermeiro, que quer fazer uma especialização mais profunda, acaba se tendo no Hospital do Fundão, tem essa residência. Então, eu quero fazer uma residência e você atua ali. Então, termina a sua graduação em 5 anos, mais 2 anos de residência, que é a especialização que você escolhe, tá? Eu preferi fazer em pós-graduação, mas indo de 15 em 15, tá? Mas tem colegas que eles acabaram fazendo residência no próprio hospital, onde eles moram próximo e ficavam. Por eu ser casada, ter filho, para mim era complicado, né? Como é que eu vou passar o dia todo dentro de um hospital, todos os dias, né? Porque é todos os dias. Então, para mim, se tornava um pouco difícil por conta disso, tá? Mas aí vai dar escolha de cada um, tá bom? Então, baseado se isso é importante, tá? Sistema de ensino litigation, tá? As escolas conseguiam sobreviver graças aos pontos essenciais estabelecidos pela direção da escola, por uma enfermeira. Então, a enfermeira atuando como outro enfermeiro já se torna o quê? Uma coisa mais fácil, que é onde a gente consegue o quê? Fazer as modificações, fazer as mudanças, onde a gente precisa melhorar, porque o seu pensamento acaba sendo o quê? Igual o seu colega, é diferente de eu tentar atuar como médico e tentar atuar como enfermeiro. Ele vai ter um olhar holístico como médico, eu vou ter um olhar holístico como enfermeira, e vocês terão um olhar como o quê? Como técnico de enfermagem. Então, quando a gente acaba agregando, né, a mesma especialidade, tentando atuar da mesma forma, se torna mais fácil por conta disso. Mais ensino metódicos, em uma vez apenas ocasional, seleção de candidatos ao ponto físico, moral e intelectual e aptidão do profissional. Então, com o tempo, a gente acaba identificando, né? Quem é aquele ali, a gente consegue ver, até mesmo vocês na turma de vocês vão conseguir identificar. Sempre tem um que sobressai ali, tá? Quem tem esse espírito aí de liderança, se dá super bem, tá? Bom, o nosso tempo vai acabar de novo. Não sei se é porque eu tô falando muito, mas eu tô sentindo que o tempo tá passando muito rápido. Faltam 5 minutinhos. Nesses 5 minutinhos, eu falo muito, né? Nesses 5 minutinhos, acabando esse tempo, a gente dá um intervalo de 10 minutinhos e depois a gente volta de novo, porque senão a gente vai terminar a aula muito tarde, tá bom? Período colonial, a organização da sociedade brasileira, compreende desde o período colonial até o final do século XIX, e analisar a organização de enfermagem, contexto da sociedade brasileira, em informação desde os seus princípios colonial, que foi incluída a abertura na Casa de Misericórdia, que tiveram origem em Portugal. Não é tão importante, não. Deixa eu só basear para vocês aqui. Tá. Dentro da primeira Casa de Misericórdia foi fundada a Vila de Santos,
Em seguida, ainda no século... Que século é que eu não estou lembrando, gente? Século 16. XIX, não, 18. É 16. 16, isso. Surgiu no Rio de Janeiro a Vitória de Olinda. Quando foi criada essa primeira Casa de Misericórdia, né, a pessoa começou a se chamar-se o quê? No diz respeito à saúde do nosso povo, merece o destaque quem? A Padre José de Anchieta. Ele não se limitou no ensino da ciência, da catequese, foi além. Ele atendia as necessidades do povo, exercendo as suas atividades como médico e enfermeiro. Então, é o que a gente está fazendo hoje, que é relacionado ao PSF, que os profissionais, ou até mesmo o médico, eles vão na casa por conta disso. Então, algumas coisas do passado, a gente acabou deixando no mundo atual de hoje, mas a gente acaba tendo um olhar o quê? Mais humanizado. Hoje nós temos atenção primária, secundária e terciária, que antes não tinha. Então, a gente acabou sofrendo essas modificações por conta disso, tá? Vocês só precisam saber o seguinte: a primeira Casa de Misericórdia foi fundada na Vila São Tomás, em seguida ainda no século XVI, tá? No Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus, tá? Mas quem foi o percussor? Quem começou tudo como destaque? Padre José de Anchieta. Tá ok? Alguma dúvida? Esse é um IPC, pode ser, tá? Fica a dica. Tá. Vou passar por esse parágrafo aqui, tá? As primeiras salas de parto funcionavam na Casa Exposta, que foi em 1822. Em 1832, organizou seu ensino médico e foi criada a Faculdade da Medicina do Rio de Janeiro. Ou seja, foi criada as escolas das parteiras. É aonde hoje, né, tem enfermeiras capacitadas como obstetrícia, tá? E até hoje existe o parto da Casa de Misericórdia, é onde são realizados os partos humanizados, tá? Pelas próprias enfermeiras. Existe uma especialização que é a obstetrícia e você tem um respaldo de estar se formando em enfermeira obstetra e aí sim realizando os partos, tá? Que está como parto humanizado, tá? Bom, assim sendo as enfermagens brasileiras no tempo do Império, raros nomes destacam-se. Entre eles merecem em especial a menção de Ana Nery, que é Ana Nery Justina, né? Quem foi ela? Ela também foi uma da percussora da enfermagem, que aí quando Florence, né, acabou falecendo, né, por conta da doença que ela acabou contraindo, Ana Nery veio para poder estar ajudando também. Então, Ana Nery foi uma das mulheres também percussora da enfermagem, tá? Ana Nery, em 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Nery Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira da província, na Bahia. Casou-se com Isidório, tá? Antônio Nery, enviuvando-se aos 30 anos. Algumas literaturas vão dizer para vocês que Ana acabou ficando viúva aos 32 anos. Então, eu sempre sinalizo para vocês, algumas literaturas, ou até mesmo mais à frente que eu peguei uma outra informação, vai dizer que é entre 29 até 32 anos, tá bom? Seus 2 filhos eram médico militar, um oficial do exército, e são convocados para servir a pátria durante a Guerra do Paraguai, sobre a presidência de Solano Lopes. Então, Ana Nery foi a mesma coisa, foi uma da percussora. Só que ela acaba indo voluntariada, né, por conta dos seus filhos e por ela ter ficado viúva, ela acaba indo para essa guerra também para poder ajudar nesses soldados. Igual Florence foi, mas Florence ela foi através da Guerra da Crimeia. Ana Nery ela vai como voluntariada, tá bom? São horas? Nosso tempo vai acabar. Esse Zoom é mal educado.